Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde vamos discutir sobre transformação digital e a jornada na nuvem com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud e serei o seu apresentador. Hoje nós vamos receber o meu querido Giovanni Júnior, especialista em cloud híbrida e modernização de aplicações, que nome bonito, né? Para falar de um dos nossos principais produtos, o Antus. Fala, Giovanni, tudo bem com você? Opa, Dani, tudo jóia. É um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, o prazer é todo meu, é todo nosso. Vamos lá, eu sei que o Antus é um dos temas preferidos, é o nosso tema aqui hoje, ao lado de Kubernetes também, porque no final, claro, ajuda a otimizar fluxo de custos, processos e os nossos clientes gostam muito de ouvir sobre isso, né? Mas eu quero começar de uma maneira diferente. Ao invés de a gente abordar diretamente o tema de hoje, eu quero voltar um passo atrás e te perguntar qual que é o foco de um especialista de cloud híbrida, que é a tua posição no Google, que você comentou há pouco, e qual que é a conexão disso com a modernização das aplicações? Ótimo ponto de partida, né? Porque o contexto é bem interessante para a gente poder falar de Antus. Como você disse, eu sou especialista em cloud híbrida, que nada mais é do que uma especialidade que cobre a integração entre uma cloud pública e uma privada. E quando a gente olha para a modernização de aplicação, o foco pode ser single ou multi-cloud, com foco em toda a gestão de aplicações modernas, né, Cloud Native, olhando desde a governança, processo e cultura até o deploy e a operação disso em produção. Uma das minhas funções, por exemplo, é auxiliar migrações de aplicações legadas para a nuvem, passando por temas como rehosting, replatform e refactor. Ah, legal, agora ficou mais claro. Até eu fiquei um pouco mais feliz em ouvir a explicação da tua posição, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, olhando hoje para os nossos clientes, qual que é o maior desafio que você tem percebido nas conversas, nas discussões com eles hoje, olhando de uma maneira geral? Boa pergunta também, Dani. Os desafios são muitos, porque depende muito do grau de maturidade que cada time que suporta determinada aplicação tá. Os desafios de uma Cloud Native, por exemplo, é bem diferente de uma companhia que já vem de uma arquitetura não só com aplicações, mas também com as plataformas legadas, né? Exigindo talvez uma integração muito maior e um momento, né, de convivência entre as diferentes arquiteturas, o que começa a ser desenvolvido agora, né, em Cloud Native, etc., e aquela arquitetura antiga. E o principal, né, a gente não pode deixar que aconteça uma grande disrupção ali do serviço, das pessoas, processos, né, e tecnologia também. Para esse ponto, né, de grau de maturidade, eu gosto de comentar sobre um documento que a gente tem, que chama GCAF, que é Google Cloud Adoption Framework, que ele pode ser obtido de forma online e de forma gratuita. É bem interessante que tem alguns insights ali sobre essa questão de maturidade. Com foco na questão de cloud híbrida e ambientes on-premises, um dos principais desafios, né, são alguns trade-offs que a área de TI sempre sofre, sempre tem esse desafio. Por exemplo, segurança versus agilidade. Do nosso ponto de vista, a segurança ela não pode ser um bloqueio no processo de desenvolvimento ali. Ela tem que ser um habilitador. Porém, isso só é possível se a segurança ela tiver, né, embedada, se ela for built-in na plataforma. Ela não pode ser adicionada posteriormente. Uma coisa que é interessante comentar é que muitas empresas elas acabam desenvolvendo a segurança. Isso não é errado, tá? Porém, você traz uma carga de trabalho operacional para os times, por exemplo, de DevSecOps muito grande. E o desenvolvedor, ele para de ficar 100% focado no código, né, com novas features, né, sempre pensando ali em melhorar a experiência do usuário final. Além do problema inicial do desenvolvimento dessa plataforma, ainda podem acontecer diversos outros problemas, como escalabilidade, gerenciamento, né, e as atualizações futuras. Por isso, a nossa recomendação de segurança é que ela seja feita em camadas, né? Cada componente ele tem que ser complementar ao outro, que assim você vai conseguir atingir uma melhor escalabilidade, gerenciamento e tudo mais. E, no final das contas, você vai ganhar muito mais agilidade operacional e, com certeza, melhorar o seu time to market. Outro trade-off é a questão de reliability, né? A confiabilidade versus custos. Quando a gente fala de confiabilidade de um sistema, a gente fala principalmente ali, né, na quantidade de falhas, né, então a gente quer reduzir esse downtime, a gente quer reduzir o tempo de reparo, né, então muitas vezes o ambiente redundante, ele é a solução para reduzir esse tempo de disponibilidade. Só que quando a gente fala em redundância, isso também significa recursos subutilizados, porque a gente precisa ter um outro ambiente semelhante àquele produtivo,
né, para que ele entre em funcionamento em caso de problemas. E aí a gente tem esse trade-off, né? Então, como que a gente consegue melhorar a redundância, só que também evitando altos custos? Isso só é possível se a gente conseguir abstrair essa camada de infraestrutura, exatamente para que você possa rodar o seu serviço onde você quiser. E, por último aqui, mas não menos importante, portabilidade versus consistência. Esse tema é muito interessante, porque quando a gente fala de container, ele trouxe a portabilidade, né? Agora, o que eu desenvolvo no meu computador, eu consigo levar até o meu servidor de produção, ele roda em qualquer lugar. Porém, o container ele não trouxe a consistência, porque a forma que eu exponho o meu serviço, a forma que eu faço segurança, ou até mesmo o treinamento do meu time, ele é diferente, né, da nuvem A, B e C e também do ambiente on-premises. Show de bola, Giovanni. Agora que você citou o foco no teu trabalho junto aos clientes e os desafios que eles têm para orquestrar todos esses componentes que você comentou, e na realidade é uma orquestração que se torna até complexa, né? Dependendo do tipo de negócio, etc. É aí que vai entrar a Kubernetes? É aí que vai entrar o Anthos, que é o que a gente disse lá no início como os dois temas principais e quentes do momento? Exatamente, Dani. E aí eu vou contar uma história, um pouquinho, né, de uma história de onde que saiu tudo isso. Porque, por mais que as pessoas pensem, né, que às vezes o container é uma coisa relativamente nova, e é importante lembrar que não é, tá? Eles não são relativamente novos. Só para você ter uma ideia, eu antigamente era sysadmin Unix, né, então eu gerenciava ambientes Unix. E eu já trabalhei muito com Solaris Container, né, há muito tempo atrás. E o Borg, ele nasceu antes ainda disso. O Borg, beleza, eu gostei, mas me explica o que é o Borg. O Borg é o nome do nosso gerenciador interno de containers, onde o Kubernetes foi baseado e o Google disponibilizou ele como open source em 2014. E até hoje, né, a gente ainda é a empresa que mais contribui e também a que leva mais inovações ao código open source. Mas como eu comentei sobre o Borg, a minha ideia era mostrar que toda vez que a gente está falando, né, em relação à modernização de aplicação, Anthos e Kubernetes, tudo isso é baseado na experiência interna que a gente tem, onde a gente já orquestra aplicações baseadas em containers há mais de 15 anos. Né? Então, dentro do Google, a gente tem várias aplicações que são baseadas em container, e a ideia é a gente trazer essa metodologia, essa forma de orquestrar aplicações modernas, né, empacotado aí dentro do Kubernetes e do Anthos. Só para você ter uma ideia, quando a gente compara essa orquestração de aplicações modernas com o método antigo, o método legado, para mim, a principal diferença é o conceito. Né? Antigamente, a gente tinha métodos, né, sistemas imperativos, onde um administrador ele precisava logar num servidor ou num sistema para ele poder executar comandos e configurar ou reparar aquele aplicativo, aquele servidor. Agora, a gente está em ambientes, né, que o sistema é descritivo. A gente configura ele através de um arquivo de manifesto e a minha aplicação ela vai sempre respeitar aquilo ali, né? Como que ela vai rodar, quantas réplicas, como é a segurança, etc. Ô, Giovanni, ficou mais claro agora, então, o Borg no contexto da nossa conversa, né? Me fala uma coisa, o Anthos ele é utilizado para gerenciar containers? Legal. Eu vou te falar que eu uso bastante essa pergunta, viu, Dani? Mas vamos lá. Na verdade, é um pouquinho diferente. Imagina assim, ó, o Kubernetes, né, na arquitetura básica dele, o funcionamento é entre master e nodes. Os nodes é onde você executa suas aplicações, onde você roda exatamente o seu aplicativo, o seu sistema e tal. O master, ele é um componente que gerencia o seu cluster. E para remover a necessidade de gerenciamento dessa infraestrutura dos masters, parte que não é importante para os seus aplicativos em si, o Google criou o GKE, o Google Kubernetes Engine, que hoje é o responsável por executar e gerenciar os seus containers. E subindo mais um nível, né? Caso você possua muitos clusters de Kubernetes e você precise de uma forma centralizada para gerenciar todos esses clusters, isso é o Anthos. E o Anthos, ele tem vários outros módulos além do GKE. Só para você ter ideia, o principal objetivo do Anthos é exatamente destravar essa estratégia multi-cloud, porque facilita toda a gestão de multi-clusters e consegue trazer também vários conceitos de SRE, por exemplo, Site Reliability Engineer, empoderamento dos desenvolvedores e outros benefícios. Nossa, obrigado de novo, Giovanni. Tenho que te agradecer essa pequena aula que você deu para todos nós até agora, né? Deixa eu contextualizar um pouco mais o nosso papo de hoje. A gente já começou ali falando do Anthos, de Kubernetes, e o Giovanni colocou vários conceitos que são muito importantes, mas quero contextualizar um pouco para quem está nos ouvindo.
Na corrida para a gente oferecer, né, para oferecer as melhores experiências para o consumidor final, as empresas em geral, elas precisam não só construir, mas modernizar os aplicativos com rapidez, com eficiência, isso talvez agora muito mais rápido do que nunca. É neste contexto que entra a nossa conversa de hoje. Entram as novas ferramentas, esses serviços cloud natives, que são baseados em containers, e que surgiram, com certeza, para atender a essa necessidade, mas uma coisa que é fato, nada é resolvido como um passe de mágica. As empresas elas vão precisar de uma coleção de tecnologias, mas com certeza mais do que isso, para fazer toda essa mágica que eu brinquei agora acontecer, certo, Giovanni? Com certeza, Dani. Eles vão precisar de uma maneira consistente para desenvolver, proteger, gerenciar os aplicativos em escala e em vários ambientes de nuvem, seja single nuvem ou híbrida ou multi-cloud. Uma coisa que eu gosto bastante nesse meio é realmente a metodologia dos SREs, né? De novo, Site Reliability Engineer. Na implementação do DevOps, por exemplo, porque muito se fala em reduzir silos organizacionais, porque aí você traz uma integração maior entre os times, né, principalmente falando de negócio e os times técnicos, né, Dev, SecOps. Com isso, a gente já traz alguns conceitos, por exemplo, que a gente chama de Error Budget, em português, o orçamento de erro, que nada mais é do que um acordo operacional entre as áreas de negócio e as áreas técnicas. Vou dar um exemplo bem simplista, né, do ponto de vista de conceito aí relacionado ao Error Budget. Imagina que a nossa aplicação tem um objetivo de entregar 99,9% de disponibilidade no final do mês, tá? Isso significa, né, aquele 0,1 que sobrou, isso significa que a gente tem em torno de 43 minutos de disponibilidade por mês. Imagina que isso é o nosso error budget, tá? Então, se a gente colocar uma versão nova de um aplicativo no ar e ele tiver com problemas e a gente demorar, por exemplo, 5 minutos para poder fazer o rollback e colocar a versão anterior, a gente impactou todos os usuários e a gente perdeu 5 minutos do nosso orçamento de erros naquele mês. Porém, aí os times técnicos, né, Dev, SecOps, principalmente Dev e Ops, eles começam a pensar em técnicas para poder fazer um delivery melhor e reduzir essa taxa de erro. Então, por exemplo, imagina que essa mesma aplicação, ao invés de eu colocar para todos os usuários, eu colocar apenas para 1% dos meus usuários. E eu fiquei os mesmos 5 minutos para restaurar tudo. Então imagina o seguinte, eu gastei apenas 1% de 5 minutos, que é alguma coisa em torno de 3 segundos. Essa técnica ela é conhecida como Canary Release, né? Então uma coisa que é interessante, né, a gente saber das técnicas, mas entender o porquê que a gente está fazendo isso ali por trás. Muito importante, a gente não pode esquecer nunca. Para eu poder saber essa questão da latência, saber exatamente se meu canary foi feito com sucesso ou não, eu tenho que evoluir daquela monitoração tradicional para uma telemetria, né, onde eu consigo realmente identificar pequenos desvios de latência e, claro, né, com certeza, tudo tem que ser automatizado, porque ações manuais, elas sempre demoram mais e tem a possibilidade maior de causar erros. Só para você ter mais uma ideia, essa questão de latência, se a gente estiver falando ali de 5% de latência a mais, isso para o ser humano ele é imperceptível. Então a gente precisa de ferramentas de analytics, né, de BI, exatamente para poder ter uma análise muito mais exata daquilo que a gente está colocando em produção. Só para você ter uma ideia, esse é um tema bem quente, Daniel, quando a gente fala, por exemplo, de DevOps e CI/CD. Olha, Giovanni, eu sou fã de storytelling, adoro storytelling em geral. E eu gostei muito da tua história, porque não só ele enriquece o conhecimento das nossas soluções, mas aprofunda também em detalhes o que a gente consegue ou não executar dentro de um time de operações, né? Mas ainda tenho dúvida se tudo isso que você comentou é o Antus. Me explica melhor se é ou se não é. Claro. Bom, para a gente começar, eu queria fazer uma breve explicação do Antus, né? Então, o Antus é a nossa plataforma para modernização de aplicações, que inclui um conjunto integrado e empacotado de ferramentas e serviços nativos da nuvem. Ele é baseado em tecnologias open source, para simplificar e acelerar a modernização de aplicações, tanto com data center privado quanto em nuvens públicas. A gente já falou bastante sobre o GKE, né, o Google Kubernetes Engine. Ele é o responsável por fazer a orquestração do container. E dentro do Antus, isso a gente não comentou, mas quando a gente fala de Antus, também existe a possibilidade de você utilizar clusters Kubernetes que não são GKE. Então imagina que você tem um cluster de Kubernetes que é gerenciado por outras nuvens ou por outro provedor, né, ou até mesmo que você tenha instalado na mão,
que não é um GKE. Você também pode trazer esse cluster para você ter uma visualização centralizada, logs centralizados e também utilizar vários outros módulos do Anthos. Quando a gente fala de modernização de aplicação, a orquestração de container é só uma parte ali dentro, né? A gente precisa de várias outras pecinhas para poder compor o todo. Por exemplo, Service Mesh, tá? Então, com o Service Mesh é possível a gente fazer várias técnicas e retirar várias partes que não são lógica de negócio do seu código. Por exemplo, muitas vezes o desenvolvedor ele acaba codificando ações como retry, né, retentativa, circuit breaker, autenticação, autorização e até mesmo algumas partes ali de monitoração e telemetria. A ideia, né, do Service Mesh é que você retire esses itens que não são lógicas de negócio do seu código e você comece a trabalhar de uma forma muito mais escalável. Uma outra coisa que é interessante, o ASM, né, o Anthos Service Mesh, ele não é só para container, ele também funciona para máquina virtual, por exemplo. Então o Anthos, ele não é só para container, ele também tem pedaços e partes que podem ser utilizados para a orquestração de aplicações em máquinas virtuais. Uma outra coisa legal é o Cloud Run. O Cloud Run, por exemplo, ele destrava toda a estratégia de serverless, né, dando mais poder para o desenvolvedor, sem que ele tenha que se preocupar com a infraestrutura que está por baixo, com vários arquivos de configuração de Kubernetes ou Istio, né, o que a gente chama daquelas atividades non-code. Além, né, de que o Cloud Run pode escalar para zero e permitir você rodar da mesma forma em qualquer lugar. Então, serverless, você pode rodar na nuvem A, B, C e também no seu on-premise, utilizando, por exemplo, a estratégia do Cloud Run. E a gente tem vários outros módulos também. Alguns auxiliam, por exemplo, no desenvolvimento, até mesmo antes do desenvolvedor commitar o código, que é o caso do Cloud Code, né, que ele pode ser integrado como módulo na sua ideia de desenvolvimento. Pensa em IntelliJ e no VS Code. E a gente também cobre toda a parte aí de log, monitoração, APM, console centralizada, possibilidade de agrupar clusters em diferentes ambientes. O Anthos Config Management, ele faz a policy as a code, né? Então você começa a trazer uma escalabilidade, uma consistência também para políticas de segurança e trazer outros conceitos, né, até como utilizar Git Flow e branches também para trabalhar segurança. E eu também gosto de fazer um destaque para o Anthos Migrate, que ele possibilita a migração de uma máquina virtual diretamente para um container. Então você pode perceber que dentro do Anthos a gente tem vários pedacinhos diferentes. Ótimo, Giovanni. A parte do Anthos em si que eu te perguntei ficou bem clara para quem está nos ouvindo também, né? Eu tenho mais uma dúvida. Quando você começou a história, você falou bastante em open source, mas depois também eu ouvi sobre vários produtos e módulos do Anthos que vão compor, na realidade, todo esse arcabouço do Anthos, né? Isso também é open source? Bom ponto, Dani. As tecnologias que estão por baixo do Anthos, elas não trazem nenhuma camada de lock-in, exatamente por elas estarem baseadas em open source. Ou seja, se você quiser sair do GKE e ir para outro Kubernetes, bem como sair do ASM e ir para o Istio, isso é bem simples de ser feito, porque é a mesma tecnologia. A grande diferença, ela está realmente no gerenciamento do componente do control plane. Como eu comentei, é aquele pedaço que não está no caminho da requisição do seu usuário, onde a gente, como Google, é responsável por atualizar, disponibilizar correção de bug, fix de segurança, bem como garantir a escalabilidade, suporte, etc. Vou fazer um deparo aqui só para você ter uma ideia, mas toda vez que a gente fala de Anthos GKE, pense em Kubernetes. Quando a gente fala de ASM, né, de Anthos Service Mesh, é o Istio. Quando a gente fala de Cloud Run, é o Knative. Quando a gente fala de Cloud Code, é o Scaffold. Bom, pelo que eu entendi até agora, é bem fácil usar o Anthos para modernizar a estrutura da minha empresa, conseguir no final do dia melhores não só benefícios de infraestrutura, mas também de negócios, claro, né? Vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta. Eu sou uma empresa, um exemplo hipotético aqui, eu sou uma empresa Cloud Native. Eu sou uma fintech, uma empresa de games. O Anthos também me ajuda com todas essas facilidades que você descreveu? Ah, sem dúvida ajuda. E vou te falar que em vários pontos diferentes, tá? Se a gente pensa em multi-cloud, muito do que a gente conversou até agora já se aplica. Mas pensa que, mesmo se eles estiverem com todos os serviços rodando dentro do GCP, muitas coisas fazem sentido. Por exemplo, quando a gente fala de empoderar os desenvolvedores, a gente comenta muito sobre a liberdade de escolha em relação a como rodar o serviço, onde rodar o serviço, quais produtos utilizarem, etc. E isso já leva a gente a pensar numa organização com múltiplos projetos.
né? Então imagina um monte de clusters Kubernetes separados em vários projetos dentro do GCP, ou, de novo, multi-cloud ou híbrido. E você tem algum nível de administração que você quer visualizar todos esses clusters numa console única. Ou você quer trazer todos esses logs, ou os alertas, as monitorações para um mesmo local. Você quer fazer um tracing, né, que a gente fala que é um distributed tracing, né, um tracing distribuído, onde a requisição às vezes começa em um cluster e termina lá em outro cluster. Então, para tudo isso faz sentido quando a gente fala de Anthos e, por exemplo, aqui eu comentando de Service Mesh. Então, quando a gente fala de Service Mesh, é interessante porque eu também posso trazer o conceito de multi-cluster mesh, né, onde eu tenho vários clusters, como eu comentei, interligados, e eles já conseguem ser resilientes entre eles, mesmo estando espalhados no mundo inteiro. Várias outras coisas, como fazer segurança também de forma centralizada, né? Então imagina que, sei lá, você tem centenas de clusters e você quer alterar um privilégio nos seus clusters, ou você quer mudar uma cota numa namespace, ali, um recurso, né, cota de CPU, memória, você consegue fazer isso de forma distribuída com o Anthos Config Management. Tá? Falando de fintech também, sempre pode aparecer alguma outra coisa, né, alguma regulamentação, alguma norma de compliance, falando do dado tal ou não no país, falando de alguma coisa relacionada à latência, e com isso o Anthos pode rodar, né, no seu data center local ou até mesmo em edge computing, quando a gente pensa em latência, né? Pensando, por exemplo, você comentou de game, também é bem importante pensar que muitas vezes você precisa ter esse game distribuído em várias nuvens e até mesmo em partes do globo onde não existem regiões de cloud. Aí o Anthos ele também vai dar um fit bem legal para você poder colocar o serviço mais próximo do seu usuário final. Né? Ótimo, eu achei perfeita a tua explicação, porque agora a gente colocou que o Anthos e a solução por completo, né, como você descreveu, ela vai atender qualquer tipo de indústria, seja ela uma indústria de uma natureza mais madura, etc., ou mesmo uma fintech, uma empresa que já nasceu como Cloud Native. Dá para ver que a extensão disso tudo é muito maior. Né? Olhando para essa modernização que você trouxe do Anthos, um tema bem quente, né, vou usar a mesma impressão que você comentou, um tema bem quente hoje é a redução de custo, pelo momento que a gente vive, pela otimização que as empresas buscam. Eu consigo fazer toda essa modernização acontecer e ainda assim reduzir meus custos? É possível sim, Dani. Na verdade, isso já vai acontecer como consequência da implementação e o crescimento na utilização da plataforma. Porque muitos dos conceitos que a gente comentou, eles vão melhorar a produtividade do desenvolvedor ou da sua operação, lógico, reduzir os riscos de erros e trazer uma melhor eficiência operacional e utilização de recursos. Também é importante lembrar que a gente precisa manter o nosso time técnico focado no negócio, desenvolvendo melhorias, adicionando mais inteligência para o usuário final, e não desenvolver uma plataforma, né, que vai gerar enormes cargas de trabalho, gerenciamento, etc. Uma das mensagens que eu gosto de colocar exatamente quando a gente fala de custos, é importante que a área de TI, né, ela pare de ser vista apenas como um centro de custo e a gente consiga ver ela como uma área que vai impulsionar o seu negócio. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala exatamente do foco dos times operacionais. Ao invés de cuidar de uma plataforma, sim, focar mais no usuário final e na experiência dele. É legal você mencionar essa relação de custo-benefício do uso do Anthos, né? E até um fato interessante que eu trago para vocês, a Forrester Research, ela fez um relatório sobre o Anthos, que a gente vai disponibilizar na descrição desse episódio, e eles sugerem benefícios econômicos grandiosos na utilização da ferramenta, né? Por isso até mencionei e te fiz a pergunta. Me fala uma coisa, Giovanni, como que esses benefícios financeiros são aplicados no dia a dia das empresas? Bom, esse estudo ele é bem legal porque ele pontua, né, alguns itens aí que são quantitativos, outros que talvez não são tantos, né? Então a gente tem muitos benefícios aí que são ligados realmente à eficiência operacional. Né? Então, de novo, manter a produtividade do desenvolvedor, né? Com que o trabalho dele escale melhor, fazer ele ficar focado no negócio, no usuário final e não na plataforma, etc. O que é importante é a gente pensar também nas outras caixinhas, né? Então pensa na segurança, ela precisa também ser feita em escala, como a gente comentou, se eu tiver centenas de clusters, como que eu faço segurança em todos eles? Eu preciso fazer isso de forma centralizada, como um código. Tem bastante benefício quando a gente fala de melhorar a experiência e a retenção dos usuários, né? Porque eu consigo entregar features e correções mais rápidos, né? Melhorando meu time to marketing, eu consigo reduzir o tempo de indisponibilidade, né? E melhorar a performance. E, de novo, a gente tem muita redução,
principalmente a nível de infraestrutura. Então pensa em automação de processos, melhoria na escalabilidade, então eles acabam sendo mais elásticos, né? Eles são mais eficientes e com várias questões de automação e tudo mais, a gente também tem uma melhor eficiência dos times operacionais. Então eles podem ficar mais focados e, de novo, a atividade acaba sendo feita em escala, ao invés de você fazer pontualmente em cada ambiente. Maravilha, hein, Giovanni? Eu posso dizer que nós tivemos um episódio tanto hoje, hein, pessoal? Olhando para o Antus e como essa ferramenta sensacional pode ajudar em todos os quesitos de otimização, agilidade, redução de custo. Foi essa última parte que a gente comentou. Eu acho que cada vez mais a gente, não só com as ferramentas, mas com agilidade na área de tecnologia, a gente consegue entregar melhores resultados e o Antus vem aí para isso, né? O nosso terceiro episódio do Google Cloudcast vai ficando por aqui. Eu, como de costume, vou deixar alguns links para vocês com materiais adicionais para quem quiser mergulhar ainda mais no universo de Hybrid Cloud e os temas que o Giovanni comentou. Te agradeço, Giovanni. Muito obrigado por ter compartilhado todas as informações que você trouxe aqui hoje. E até a próxima, pessoal. Obrigadão, Dani. Obrigado, pessoal. Forte abraço aí.